Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora os destaques do ano aqui na Cidade Saúde, na retrospectiva 2019. Neste primeiro bloco, vamos rever alguns fatos importantes dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. O ano começou com a posse do governador eleito Renato Casagrande. Em fevereiro, a polícia estourou um laboratório de drogas em uma casa na região de Buenos Aires. Em março, um incêndio atingiu uma grande área de turfa na comunidade de Jaboticaba. E em abril, um sargento da Polícia Militar foi baleado dentro de uma pizzaria em Muxaba. 2019 começou com a posse do governador Renato Casagrande. A cerimônia aconteceu na Assembleia Legislativa. Depois de assinar o termo de compromisso constitucional, o governador eleito seguiu para o Palácio Anchieta, no centro de Vitória, e recebeu a faixa do ex-governador Paulo Artung. A primeira sessão na Câmara de Guarapari foi realizada no dia 3 de janeiro pelo novo presidente da Casa de Leis, Enes Gordim. Em pauta, a votação do projeto de lei que altera o orçamento anual. Mas o projeto não foi votado porque a Comissão de Economia e Finanças pediu mais informações ao Executivo. O incêndio assustou os moradores de Camurugi. As chamas se espalharam rapidamente na área de mata e a fumaça incomodou quem estava nos imóveis próximo ao fogo. Familiares e amigos se despediram do radialista Aloysio Ovelha, que morreu aos 55 anos. Ovelha sofreu 2 AVCs em 2017 e estava acamado. Ele voltou a ser internado e não resistiu a uma infecção generalizada. E teve pedido de casamento na Praia do Morro. O estudante mineiro, Diego, surpreendeu a namorada Michele após 7 anos de namoro. Quem presenciou a cena ficou emocionado com o pedido inusitado. Um carro despencou de cerca de 10 metros das falésias de Maimbá, em Anchieta. O acidente impressionou quem passava pela via. Por sorte, os 2 ocupantes não se feriram. Pesquisadores testaram a radiação das areias monazíticas. A pesquisa faz parte do projeto do governo do estado chamado Mobilização Capixaba pela Inovação. Com investimento orçado em R$500 mil, os testes contam com a participação de voluntários. Belezas de Guarapari vistas do alto. Foi assim que o estudante Ramon Belga fez vários registros da cidade usando drone. Cenas que encantaram moradores e turistas que visitam a Cidade Saúde. O drone também foi usado durante operações da Polícia Militar em Guarapari. O equipamento ajudou a PM a visualizar locais aglomerados e de difícil acesso. A proibição em usar tendas nas praias de Guarapari pegou muitos turistas de surpresa. O assunto foi tema, inclusive, de um jornal mineiro. A medida foi tomada pelo município para evitar marcação de espaço na areia. Quase 1.000 munições de calibres diferentes, incluindo o calibre 9mm, que é de uso restrito da polícia, foram apreendidas pela PM no bairro Lameirão. Também foram apreendidos 279 pinos de cocaína e R$2 mil em dinheiro. 2 pessoas foram detidas. Depois do jornal Guarapari exibir matéria, as filhas da dona Luzia conseguiram o aparelho respiratório para a mãe. Dona Luzia estava internada por causa de uma doença que atrofia toda a musculatura do corpo. Após ganhar o aparelho, ela voltou para casa. Pela primeira vez, Guarapari recebeu um festival de grafiteiros. Cerca de 40 artistas de todo o país estiveram na Cidade Saúde e deixaram sua marca em um muro com 300 metros quadrados, localizado no Parque Areia Preta. Os desenhos abordam vários temas e chamam a atenção pela beleza e criatividade. Placas educativas em português e inglês foram instaladas nas praias da Bacutia e Peracanga pela Associação de Moradores da Enseada Azul, a AME Azul. Nas frases, orientações e boas-vindas aos banhistas. A pequena Lara Raquel morreu logo após o parto. A família acusou o HFA de negligência. A menina foi velada em uma capela no bairro Coroado. O Hospital Francisco de Assis, o HFA, se pronunciou sobre a morte da bebê Lara Raquel. O diretor de serviço de obstetrícia disse que o parto foi realizado seguindo os protocolos internacionais da Organização Mundial de Saúde e, devido ao quadro de contrações, a equipe optou por uma cesariana. Após denúncia anônima, a polícia estourou o laboratório de droga em uma casa na região de Buenos Aires. Foram apreendidos crack, base de cocaína e armas. No mesmo dia, foi expedido um mandado de prisão contra o proprietário da casa. O governo retomou o programa Estado Presente em 10 municípios, incluindo Guarapari. O objetivo é reduzir os índices de violência e criminalidade.
A TV Guarapari mostrou o percurso para conhecer um dos pontos turísticos da cidade, a lagoa conhecida como Lagoa da Coca-Cola devido à cor vermelhada. Para chegar, é preciso andar 2,5 km. Mais parte da trilha é sobreada. No final, essa bela imagem. Pelo segundo ano consecutivo, a TV Guarapari transmitiu ao vivo o Carnaval de Salvador, com parceria da TV Bahia. Foram 70 horas de folia baiana na nossa tela. O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e o governador Renato Casagrande participaram da inauguração da obra do contorno de Conha. Foram quase 8 quilômetros de pista duplicada, um investimento de 80 milhões da Eco 101, empresa que administra a via. 89 filhotes de tartaruga foram soltos na areia da praia de Peracanga. A cena chamou a atenção de muitos banhistas, que fizeram questão de registrar a jornada em direção ao mar. Um belo espetáculo da natureza. A soltura foi realizada por uma empresa de monitoramento ambiental contratada pela Petrobras e teve o apoio do projeto Tamar. A vereadora Rosângela Loyola foi afastada da Câmara após denúncia de que a parlamentar havia falado em uma reunião de comunidade que a nova mesa diretora foi formada após os vereadores receberem dinheiro para a votação. O Carnaval de 2019 aconteceu no início de março. A abertura oficial da folia aconteceu na Rua Joaquim da Silva Lima, no centro. Teve encontro do Rei Momo com a musa do Carnaval. Ao todo, foram 13 blocos e 3 escolas de samba. Muitos foliões vestiram os abadás e fantasias e participaram do samba. A escola Juventude de Muquixaba foi eleita campeã do Carnaval 2019 em Guarapari. E durante os dias de carnaval, as praias da cidade ficaram lotadas e muitos banhistas não respeitaram o decreto municipal que proíbe tendas nas areias das praias de Guarapari. Quem desrespeitar tem o material apreendido e ainda paga multa de R$ 748. No Dia da Mulher, mostramos que no período do carnaval, 94 mulheres pediram medida protetiva no Espírito Santo. Em Guarapari, foram registrados 8 pedidos na Delegacia da Mulher. A polícia orienta as vítimas sobre a importância em denunciar, seja agressão física, psicológica ou sexual. Em homenagem ao mês da mulher, a Câmara de Guarapari realizou sessão solene e 19 mulheres foram homenageadas pelos parlamentares. A escola vencedora do Carnaval 2019, a Juventude de Muquixaba, desfilou na orla da Praia do Morro. O desfile estava mais compacto, mas a animação foi em dobro. Além do título, a escola recebeu um prêmio de R$ 20 mil. A fumaça assustou quem estava na orla do centro e na Praia do Morro. A origem da fumaça estava na região de Jabuticaba, que sofreu por mais de 10 dias devido à área de turfa. O Corpo de Bombeiros trabalhou diariamente para conter os focos. Uma área maior que um campo de futebol ficou destruída na região. Tiago dos Santos, de 29 anos, foi preso acusado de ser o responsável pelo laboratório de drogas que foi descoberto pela polícia no dia 18 de fevereiro em uma casa na região de Buenos Aires. O dono do imóvel, Luiz Cláudio da Cruz, de 44 anos, se entregou à polícia e, segundo as informações, ele também tinha envolvimento com o tráfico. Pais das crianças mortas em casos envolvendo o HFA lotaram o plenário da Câmara de Guarapari em protesto durante reunião pública. Na ocasião, o superintendente do hospital disse que as mortes são investigadas e prometeu melhorias no atendimento, como a implantação do serviço de ortopedia. Nas imagens, o momento do desentendimento entre 2 homens. Segundo a polícia, a briga acabou na morte do morador de rua Werley Passos, de 39 anos, que foi assassinado a facadas. O crime teria sido motivado por ameaças sofridas pela mulher do suspeito. Logo depois, Elinaldo Souza, de 38 anos, foi detido. O caso também chamou a atenção dos comerciantes pelo crescimento de pessoas em situação de rua na cidade. Teve troca do comando do 10º Batalhão da Polícia Militar. O tenente-coronel Peçanha esteve à frente do comando em Guarapari por 2 anos e foi trabalhar em Colatina, região noroeste do estado. Quem assumiu o comando da Cidade de Saúde foi o tenente-coronel Lira, que prometeu dar continuidade aos projetos iniciados pelo comando anterior. O cigano Diego Malaquias, de 21 anos, foi morto a tiros dentro de casa, no bairro Caixa d'Água. Segundo testemunhas, 2 homens armados invadiram a residência da vítima. Alguns familiares contaram que a família sofre ameaças de um grupo de ciganos rivais. A maré alta avançou na praia de Ponta dos Castelhanos, em Anchieta.
No dia seguinte, era possível ver os estragos causados pela ressaca. A prefeitura conseguiu, através do governo do estado, uma verba de R$ 2 milhões para construir um muro de arrimo e refazer a calçada e a pista. Após 25 dias de queimada, choveu na comunidade de Jabuticaba. Mesmo assim, o incêndio continuava na região. Segundo pesquisadores da UFES, os benefícios da radioatividade presente nas areias monazíticas foram comprovados em laboratório da USP, Universidade de São Paulo. Ainda de acordo com a pesquisa, os estudos estão em andamento, mas existe evidência que as areias monazíticas provocam um efeito anti-envelhecimento nas pessoas. Fernando Luiz Salazar, de 36 anos, foi morto a facadas após uma briga com um cunhado, identificado como Dário Maria Bento. Os dois moravam em Perucão, no mesmo prédio. Parentes contaram que o suspeito não aceitava que Fernando morasse no imóvel da família. No início de abril, passou a valer a lei que permite às mulheres a desembarcar ou embarcar fora dos pontos de ônibus localizados em Guarapari. Isso das 9 da noite às 6 da manhã. A lei é de autoria da vereadora Fernanda Mazelli, que propôs a liberação principalmente para proteger as mulheres que trabalham no período da noite. O casal de pastores Adriano Elton Faioli, de 36 anos, e Ediana Luzia Frontini, de 46, foram acusados de encomendar a morte do lavrador Luciano Passoli, de 45 anos. Segundo a polícia, o autor do homicídio foi Wellington da Silva Gomes, de 34 anos. As investigações revelaram que a vítima foi morta por causa de uma dívida trabalhista. O crime aconteceu em março do ano passado. O trio foi autuado este ano por homicídio qualificado e pode pegar até 30 anos de prisão. E teve doação vinda da menina Isabelle, de 7 anos. Ela falou com o pai que queria doar o cabelo para a confecção de uma peruca. O cabelo de Isabelle foi doado ao Hospital Infantil de Vitória. A atitude pode estar ligada à mãe da menina, que teve câncer nos rins em 2015 e, após 2 cirurgias, está curada. A TV Brasil, filiada à TV Guarapari, mudou a grade de programação. Além do lançamento da identidade visual, que lembra o mapa do Brasil, a nova grade tem a missão de alcançar todos os brasileiros, com informação, conteúdo público, acessibilidade, cultura e serviço. Os desenhos passaram a ter audiodescrição, legenda oculta, interpretação em libras e dublagens. O primeiro programa jornalístico do país totalmente em libras continua, assim como o Sem Censura, o Estádio, Fique Ligado e o Cenário Econômico. A escola Dr. Silva Melo, o Polivalente, ganhou um telescópio do governo do estado, avaliado em R$ 7 mil. Uma conquista da professora de física, Lúcia Horta, que criou o projeto Caça Asteroides. O estudo sobre astronomia pretende dividir conhecimentos e, quem sabe, formar novos cientistas. O município de Anchieta foi contemplado com 2 pluviômetros. Os equipamentos vão auxiliar a Defesa Civil na prevenção de desastres naturais. Os aparelhos medem com exatidão o acumulado de chuva e atualiza a rede nacional de monitoramento ambiental, com dados coletados em tempo real. Um sargento da Polícia Militar de 41 anos foi baleado dentro de uma pizzaria no bairro Muxaba. A câmera mostra o momento em que 2 adolescentes entram. Um deles pega a arma que estava na cintura do militar e segue até o caixa. O outro rouba a carteira e o celular da vítima. Um dos menores atira no PM, que reage, agarrando as pernas do criminoso. O menor tenta atirar, mas a arma trava. Ele então desfere várias coronhadas no policial. Em seguida, eles fogem. O policial foi socorrido e no dia seguinte, um dos suspeitos se apresentou à polícia. No outro dia, o menor foi apreendido e a PM conseguiu recuperar a arma do policial baleado, que estava no bairro Bela Vista. O mesmo adolescente, de 17 anos, que baleou o sargento, também é suspeito de matar o Del Careca, que era líder comunitário do Adalberto Simonader. Natália e Milton estavam juntos há 5 anos e juntaram dinheiro para o casamento, mas uma notícia abalou os planos. Milton foi diagnosticado com câncer e a economia foi gasta no tratamento. O casal, então, fez uma rifa para realizar o sonho. Um grupo de moradores da Praia do Morro transformou um terreno baldio em uma horta comunitária. No local de mato, plantação de abóbora, melancia, mandioca, ervas medicinais, entre outras. O dono do terreno autorizou a horta, que virou fonte de alimento para a comunidade. A polícia prendeu em Ibiraçu, região norte do estado, um dos acusados de matar o ex-subtenente da PM,
Dulcindo Machado, de 52 anos. O suspeito foi identificado como Patrick Hernani Dias, de 31 anos. O crime aconteceu em novembro do ano passado em Guarapari. O ex-PM tinha saído de uma rave no bairro Portal Clube. O colega dele, Marcelo Lima, de 31 anos, também foi baleado e morto. Voltamos e na segunda parte do nosso programa você vai ver que em maio teve início uma nova pesquisa sobre os efeitos medicinais das areias monazíticas de Guarapari. Em junho, a erosão voltou a castigar a orla de Miaípe. Em julho, o Festival Esquina da Cultura atraiu uma multidão à Avenida Joaquim da Silva Lima. E em agosto, a morte de um menino de 4 anos chocou os moradores de Concha d'Ostra. O vídeo mostra a mãe deitada no colo do marido. A cena foi registrada logo após a mulher dar à luz no ponto de ônibus no centro de Guarapari. Ela aguardava o coletivo para ir à maternidade. A ambulância do SAMU foi acionada e as duas foram levadas ao HFA na Praia do Morro. Começa o tratamento com um grupo de voluntários na Praia da Areia Preta. Eles fazem parte do projeto Areias da Saúde do Espírito Santo. São 75 pessoas. Parte vai usar areia monazítica nas pernas por 30 minutos, 2 vezes por semana. Já a outra parte vai no mesmo período, só que na praia de Itapuã, em Vila Velha, onde a areia não é monazítica. O resultado deve ser divulgado no início de 2020. Na passarela, um mix de beleza. As 15 finalistas do concurso Miss Guarapari 2019 desfilaram sob os olhares atentos dos jurados. Letícia Lira, de 22 anos, foi a vencedora e recebeu a coroa da Miss 2018, Sabrina Almeida. Entrou na segunda fase a obra do Hospital Maternidade Cidade Saúde, na Praia do Morro. A obra começou há 10 anos e passou por várias paralisações. O prazo para a conclusão é dezembro de 2020. Os casos de dengue preocupam na cidade. Em 2018, foram 122 casos e, segundo a Secretaria de Saúde de Guarapari, de janeiro a maio já eram 501 casos da doença. As fortes chuvas causaram alguns transtornos aos moradores da cidade. Em Camurugi, um barraco cedeu e invadiu a casa de uma idosa. Ela não ficou ferida, mas a residência precisou ser interditada pela Defesa Civil. Na escola Francisco Araújo, em Perucão, o nível da água subiu cerca de 2 metros. No Jabaraí, a água do valão transbordou e invadiu várias casas. A região de Buenos Aires também sofreu com a forte chuva e foi preciso adiar a festa italiana. O vereador Dito Xarel foi acusado de pedir suposto suborno a empresários da área de entretenimento de Guarapari. Áudios foram compartilhados em vários grupos no celular. O vereador negou as acusações contra ele. O governo do estado lançou o programa Investe Turismo. A expectativa é investir R$ 800 mil até fevereiro de 2020. 5 municípios serão contemplados, incluindo Guarapari. O programa terá parceria com o Sebrae, que vai oferecer capacitação profissional. Uma novidade será a instalação de dispositivos eletrônicos em 100 pontos turísticos, onde os visitantes poderão acessar informações sobre a história cultural e turística através do celular. O comerciante Tiago Caldeira de Souza, de 29 anos, foi preso em Muxaba acusado de comercializar e desbloquear celulares roubados. Ele vai responder pelo crime de receptação qualificada. Após um ano de estudo, o pesquisador da UFES afirma que a primeira etapa da pesquisa mostra que a radiação das areias monazíticas em Guarapari possui um potencial de cura único no mundo. Agora, os pesquisadores querem saber qual o tempo de exposição necessário para obter resultado. A pesquisa também testou 4 ratas em laboratório e a radiação teve efeito positivo na prevenção ao câncer de mama nos animais. Uma semana após a enchente, que atingiu cerca de 30 famílias no Camurugi, os moradores que tiveram as casas afetadas começaram a receber as doações, arrecadadas através da Associação de Moradores do Bairro. Cerca de 2.000 pessoas subiram as montanhas para curtir a segunda festa da imigração italiana de Buenos Aires, em Guarapari. Teve música, danças típicas e a tradicional carretela, com a distribuição de vinho. O evento foi organizado para arrecadar recursos para melhorias na comunidade. Em comemoração ao Dia Nacional do Meio Ambiente, moradores do bairro Kubitschek fizeram um mutirão de limpeza na Praia do Riacho, na área de Restinga. Foram retirados lixos como sacolas e copos plásticos.
Na mesma semana, nós mostramos a quantidade de lixo em entulho retirados do manguezal próximo à ponte de Muquiçaba. Mais de 100 pássaros foram soltos em Buenos Aires, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Os pássaros tinham sido apreendidos durante ações do IBAMA e do IEMA. Alunos da região acompanharam a soltura. Mesmo em poucos minutos, eles puderam entender a importância da ação ecológica. A força das ondas derrubou 2 postes e 2 castanheiras na praia de Miaípe. O rastro de destruição assustou e deixou moradores e comerciantes preocupados. No dia seguinte, a Defesa Civil isolou a área para evitar acidentes. Cerca de 80 metros do muro antigo da orla foi arrancado pela força da maré. Este restaurante foi um dos mais atingidos na região. Carlane e os 6 filhos moravam neste barraco, no bairro Pontal de Santa Mônica. Após a reportagem, ela conseguiu muitas doações de pessoas que ficaram solidárias com a situação. O marinheiro Jocely Dutra Magalhães, de 53 anos, morador de Guarapari, morreu após sofrer um acidente em um voo de parapente em Governador Valadares, Minas Gerais. Ele deixou esposa e 2 filhos. O vereador Dito Xarel foi afastado da Câmara após a Casa de Leis protocolar denúncia contra o parlamentar, que foi acusado de pedir vantagens a empresários da cidade em troca de aprovação de projetos. Áudios foram vazados com suposta conversa entre o vereador e empresários da área de entretenimento. Começou a funcionar o novo anexo da Câmara de Guarapari, no bairro Itapebuçu. Antes, o atendimento acontecia no centro da cidade. A mudança, segundo os parlamentares, gerou uma economia de 20% no valor do aluguel. A Agência do Trabalho do município também passou a funcionar no local. Considerado um sucesso de vendas, o Salão de Imóveis aconteceu durante 4 dias na cidade. O evento é realizado pela Multimídia Comunicação, Band FM e TV Guarapari, com apoio da Caixa Econômica Federal, Sindicig e do Sebrae. Os interessados em comprar a casa própria tiveram condições especiais de financiamento. No dia 20 de junho, os tapetes em homenagem ao dia de Corpus Christi encantaram os moradores e também os turistas pela beleza. Cerca de 400 pessoas passaram a madrugada na confecção de mais de 480 metros de tapetes. Foram usados diversos materiais, como brita, areia e flores. Os temas deste ano abordaram a fraternidade, religião e eucaristia. Além de apreciar a arte, 5.000 fiéis acompanharam a missa na Igreja Matriz, no centro, e depois seguiram a pé para a Rua Joaquim da Silva Lima, onde os tapetes receberam a passagem do Santíssimo. Para os católicos, uma forma de demonstrar o amor a Deus. No dia 21 de junho, cerca de 2.500 pessoas chegaram a Setiba a pé. O destino? Anchieta. Os andarilhos levam 4 dias para realizarem os passos de Anchieta. A caminhada, que começou em Vila Velha, tem um propósito religioso de refazer os passos de São José de Anchieta, uma inspiração para os peregrinos. Mas depois de 22 anos de tradição, os organizadores temem que a caminhada não aconteça em 2020, por falta de apoio dos órgãos públicos. Após 11 dias afastado do cargo, o vereador Dito Xarel conseguiu na Justiça um mandado de segurança e retornou aos trabalhos na Câmara. Mas os trabalhos da comissão processante para analisar a denúncia envolvendo Dito continuou na Casa de Leis. Dito Xarel é suspeito de pedir propina a empresários para aprovação da lei de eventos da cidade. Casos de dengue aumentam 740% em Guarapari. Os dados foram divulgados em junho. Em 2018, foram registrados 130 casos da doença e apenas no primeiro semestre de 2019 foram 1.474 casos. O Centro de Controle de Zoonoses da cidade, o CCZ, fez um alerta para todos contribuírem. A dica é tirar um dia da semana para fazer uma varredura ao mosquito Aedes aegypti. Seguindo a tradição, a procissão em homenagem a São Pedro navegou do cais do centro rumo à prainha de Muquiçaba. Uma multidão de fiéis aguardava o santo padroeiro dos pescadores. Da prainha de Muquiçaba, a procissão seguiu para a igrejinha, para a bênção dos anzóis. Em seguida, teve a missa da paróquia na matriz de São Pedro. O casal argentino Juan e Constanza, junto com o filho Ulisses, de 3 anos, largaram tudo em Buenos Aires, Argentina, e há um ano decidiram viajar pelo mundo neste veleiro. O psicólogo e a jornalista alugaram um apartamento onde moram para custear a viagem. Eles ficaram 15 dias em Guarapari e seguiram viagem.
No dia 2 de junho, os vereadores abriram as CPIs dos shows e do asfalto para investigar supostas irregularidades em obras de pavimentação e contratos superfaturados durante eventos na cidade. As duas denúncias foram protocoladas pelo presidente da ONG Transparência Guarapari. Após um acidente fatal acontecer na Avenida Paris, na Praia do Morro, a família solicitou imagem das câmeras da prefeitura, mas descobriu que o equipamento não estava funcionando. A vereadora Fernanda Mazelli esteve na central de vídeo monitoramento e constatou que das 80 câmeras instaladas na cidade, apenas 13 estavam funcionando. O governador Renato Casagrande assinou, junto com o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, a ordem de serviço para a revitalização da orla da Praia dos Castelhanos. A obra, orçada em R$ 4.800.000, deve ser concluída em agosto de 2020. Mais uma ressaca foi registrada na Praia de Miaípe. A força da água derrubou parte do muro de contenção. A água chegou a molhar até os veículos que passavam pela orla. Mesmo as pedras colocadas pela prefeitura no local não evitaram a erosão. No mesmo dia, a força do vento derrubou a estrutura do toldo deste quiosque na Praia do Morro. Uma escada de madeira que dá acesso à praia também foi derrubada. Com a ressaca, a água chegou a bater no muro de contenção da orla. O governo do estado lança edital de concessão para o Rádio Hotel. O prédio era frequentado por famosos na década de 50 e atualmente está fechado. O Rádio Hotel, que fica na Praia da Areia Preta, pode se tornar um spa terapêutico e um museu para retratar a história de Guarapari. A polícia indiciou 5 pessoas suspeitas de produzir cocaína em um laboratório localizado na região de Buenos Aires. Ao todo, 7 pessoas são acusadas do crime, segundo a polícia. Todos os acusados são do município de Piúma. Um deles é apontado como traficante no Morro da Penha, em Vitória. Aos 57 anos, morre José Francisco Carneiro, o Codoca. Ele lutava contra um câncer no cérebro. Codoca era professor de educação física e trabalhou na rede estadual e municipal. Ele não casou e não teve filhos. Durante o velório, amigos e alunos homenagearam o educador. Após ficarem à deriva, os pescadores Jailson do Carmo, de 45 anos, e Erivaldo Evangelista dos Santos, de 36, foram localizados pelo helicóptero da Marinha. Eles contaram que o barco apresentou problemas no motor e ficaram 4 dias em alto mar, incomunicáveis. O susto terminou em alegria e os pescadores foram recebidos pelos familiares. O primeiro dia do Esquina da Cultura atraiu uma multidão ao centro de Guarapari. No palco principal, o show do 14 Bis. O evento conta com 3 palcos e traz uma mistura de música com artistas nacionais e locais. O festival acontece no inverno, em 2 finais de semana. Na terceira noite, teve show do cantor Nando Reis e também da cantora Roberta Campos, além das atrações regionais. E o encerramento foi com chave de ouro, ao som da Vanessa da Mata e outros músicos. O festival também movimentou os Fujo-Truques que estavam no local. Mais uma vez, a ressaca assustou os moradores de Miaípe. A água chegou a invadir a rua Giovanni Sequim. O avanço do mar preocupou moradores e turistas que estavam na orla. A erosão do mar de Miaípe também afetou parte da pista da S060, na altura de Porto Grande. A cena impressionou quem passava pela estrada. O veículo prata despencou da rodovia e caiu na praia. Segundo testemunhas, o motorista saiu do carro com a ajuda de um pescador. E por muito pouco, este outro veículo também não cai na praia. O carro ficou pendurado. Com o acostamento cedendo cada vez mais, o DR sinalizou a via. Foram colocadas no local placas reflexivas para orientar os motoristas, principalmente no período da noite. 2 motos bateram de frente e uma delas pegou fogo. O acidente aconteceu na Rodovia do Sol, no bairro Aeroporto. Vinícius José da Silva, de 31 anos, e Tiago Santos Silva, de 22, foram socorridos pelo SAMU. Quem ligou pedindo socorro foi a esposa de Vinícius, que trabalha na loja onde gravou a cena. Ela ficou sabendo depois que o marido era uma das vítimas. Bastante feridos, os 2 foram encaminhados ao São Lucas e não corriam risco de morrer. Das 80 câmeras de videomonitoramento, 55 estavam funcionando na cidade, diferente do mês anterior, que estava funcionando apenas 13 equipamentos. Segundo a Prefeitura, a forma de transmissão das imagens foi trocada. O município também esclareceu que 12 câmeras não estavam funcionando porque vândalos tinham quebrado os equipamentos. Guarapari registrou aumento nos casos de HIV/AIDS.
Quase 400 moradores de Guarapari tratam a doença no Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA. Outras doenças sexualmente transmissíveis também aumentaram, como a sífilis. Foram 80 casos registrados e 40 eram grávidas que transmitiram a doença aos bebês. A orientação é usar preservativos que podem ser adquiridos de graça em qualquer unidade de saúde da cidade. Após ficar 3 meses foragido, Dário Maria Bento, de 48 anos, foi preso acusado de matar o cunhado Fernando Luiz Salazar Costa Júnior, de 38 anos. Dário foi preso em uma clínica para dependentes químicos, no município da Serra. O crime aconteceu em Perucão, no mês de março, quando Dário esfaqueou o cunhado. Segundo a família, os dois tinham uma rixa antiga. O corpo de Bruno Silva de Oliveira, de 18 anos, foi encontrado em uma mata na região de Barro Branco, área rural da cidade. Segundo familiares, Bruno estava na calçada de casa, no bairro Eusenader, quando bandidos armados desceram de um carro e sequestraram o jovem. A causa da morte ainda é investigada pela polícia. A Prefeitura decreta estado de emergência e calamidade pública em Meaípe após vistoria da Defesa Civil na orla. Devido às frequentes ressacas no mar, 3 partes do muro de arrimo caiu. A estrutura nova também chegou a ser atingida. 13 beldades disputaram o Miss Serra 2019. O evento aconteceu pela primeira vez na cidade e foi promovido pela TV Guarapari, Band FM e a agência de modelos MB Models. As candidatas desfilaram com trajes de banho e gala. A vencedora foi a modelo Lara Armani, do bairro Hélio Ferraz. Lara agora se prepara para disputar o Miss Espírito Santo 2020. Um crime chocou os moradores do bairro Concha d'Ostra. O menino Enzo Gabriel Ribeiro Ferreira, de 4 anos, foi morto a tiros. Ele estava com os pais quando o homem chegou atirando. A mãe dele foi atingida na perna e socorrida com vida. O pai da criança conseguiu fugir. Segundo a polícia, o alvo do criminoso seria o pai do menino, Jacques de Jesus Ferreira, de 27 anos. 2 dias depois, ele foi preso porque a polícia descobriu que havia um mandado de prisão contra Jacques por homicídio. Na delegacia, ele contou que o autor dos disparos que mataram o filho dele era o ex-cunhado, Luzimário Batista, de 27 anos, que estava foragido. Mas Luzimário foi preso 12 dias após o crime. Ele estava escondido no município de Biraçu, norte do estado. Segundo os investigadores, o acusado disse que cometeu o crime por vingança, porque Jacques havia tentado matá-lo em 2013. Após morar nas ruas de Guarapari por 4 anos, a Evelyn reencontrou a tia, que veio de São Paulo, para levá-la para casa. A família foi localizada pela Secretaria de Ação Social, que fez o contato. Segundo os parentes, Evelyn tem esquizofrenia e fugiu de casa durante um surto. 47 casais oficializaram a união durante o casamento comunitário. A cerimônia aconteceu na quadra da Escola Municipal Maria das Graças Santana, no Itapebuçu. O evento é promovido pelo Projeto Florescer, que em 4 anos já realizou o casamento de quase 500 casais. Um veículo caiu de uma altura de 4 metros na S060, na areia da praia, na altura do bairro Porto Grande. O motorista perdeu o controle e invadiu a área sinalizada pelo DR. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu positivo. Apesar do susto, ele e o carona sofreram apenas ferimentos leves. Um duplo homicídio chocou moradores do bairro Una. As imagens mostram Luiz Carlos Ferreira Gomes, de 43 anos, e Marcos Antônio de Souza Borges, de 47 anos, mortos na calçada. Testemunhas contaram que os pais estavam bebendo em frente a este bar quando os criminosos passaram em um carro atirando. A greve dos motoristas de caminhões que coletam lixo na cidade causou transtornos aos moradores que reclamavam da sujeira e odor ruim. Segundo a categoria, 30% da frota trabalhou. Os profissionais reivindicavam equiparação salarial com os empregados da Grande Vitória, que recebem 36% a mais para realizar o mesmo serviço. Um incêndio destruiu a barraca onde funcionava o Mercadinho do Linguinha, em Santa Margarida. Por sorte, a maioria dos produtos estava no quiosque ao lado. Linguinha é morador conhecido e querido na cidade. A barraquinha funcionava há 40 anos no bairro. Comovidos, vários moradores ajudaram e arrecadaram doações. Estamos de volta com o terceiro e último bloco da Retrospectiva 2019. No mês de setembro, o assassinato de um auxiliar de serviços gerais chocou os moradores de um prédio no centro da cidade.
Em outubro, uma família foi presa acusada de maus tratos de animais. Em novembro, aconteceu a grande final do Miss Piuma 2019. E em dezembro, o espírito natalino tomou conta das pessoas que realizaram diversas campanhas de solidariedade e amor ao próximo. Um incêndio destruiu 3 carros e uma retroescavadeira que estavam estacionados no almoxarifado da prefeitura no bairro São José. De acordo com a Defesa Civil do município, os veículos incendiados não eram mais usados pela prefeitura. Após denúncia anônima, a polícia localizou 290 pés de maconha, que eram cultivados em um sítio no distrito de São Bento, em Urania, em Alfredo Chaves. A polícia também apreendeu uma espingarda calibre 22. Um jovem de 19 anos foi preso. 2 dias antes, a polícia também havia apreendido 300 pés de maconha que estavam na mesma região. 3 armas foram apreendidas e um homem detido. Ele confessou que era dono das armas e responsável pelo plantio. O arqueólogo Paulo Vinícius descobriu artefatos no Parque Paulo César Vinha, em Setiba. Ele e outros pesquisadores encontraram cerca de 20 objetos antigos usados por povos que viveram na região há 3.000 anos. Foi realizada uma expedição na área que revelou a existência de um sítio arqueológico no local que deve ser preservado. A Eco 101 liberou 9 quilômetros de pista duplicada, sendo 6 em Guarapari e 3 em Viana, no trecho da BR-101 que liga os municípios. Com a obra foram feitas alterações no trânsito, como na entrada para Buenos Aires. A morte de um menino de 10 anos chocou familiares e moradores do bairro Jabaraí. Segundo parentes, o menino foi encontrado no banheiro com uma toalha envolvida no pescoço. Ele foi levado para o IFA na Praia do Morro, mas não resistiu. Uma semana depois, a mãe do menino gravou entrevista com a nossa equipe. Ela mostrou o quarto do filho, desenhos feitos por ele e disse que tem alertado outras mães para os sinais da depressão em criança, algo que ela só notou depois da perda do filho. Um morador de rua foi morto a pauladas e facadas na Praça Filomeno Pereira Ribeiro, em Muquissaba. As câmeras gravaram o momento da agressão. Os 2 suspeitos, também moradores de rua, foram presos logo após o crime. A auxiliar de serviços gerais, Marinalva Santos de Almeida, de 60 anos, foi morta a pauladas pelo porteiro do prédio onde trabalhava. Segundo a polícia, após ser preso, o acusado contou que mantinha um relacionamento amoroso com a colega de trabalho. As câmeras gravaram o momento em que ele aguardava a vítima. Ela chega e ele a agride na garagem do prédio, que fica na rua Joaquim da Silva Lima, no centro de Guarapari. O crime chocou amigos, familiares e moradores da região. Gerry Adriane Souza Rodrigues foi autuado por feminicídio. Aos 93 anos, Dona Adelina aprendeu a ler e escrever em 2019. Ela foi considerada uma das alunas mais dedicadas do Centro de Alfabetização de Jovens e Adultos. A idosa é um exemplo para as pessoas que querem realizar o sonho de dominar as palavras. A escolha da Miss Itapemirim aconteceu no programa Panorama. As belas desfilaram com trajes de banho e gala. A estudante Larissa Pereira, de 17 anos, foi coroada a Miss Itapemirim e vai participar do Miss Espírito Santo. O corpo do adolescente Raul Alves Sabino, de 12 anos, foi encontrado por 2 pescadores que passavam em uma área de mangue na região do bairro Camurgi. Ele morava com a avó materna, que contou que o neto tinha saído para a escola e estava desaparecido há 2 dias. A avó ficou muito abalada com a morte do menino. Fernanda Cunha, de 34 anos, foi morta a facadas no bairro Nossa Senhora de Fátima. Ela estava neste bar junto com a acusada. As duas teriam discutido e a suspeita, de 19 anos, acabou esfaqueando a vítima, que morreu no local. Os filhos encontraram o corpo do próprio pai no mangue em Coxa d'Ostra. Rogério Martins tinha 48 anos e estava desaparecido há 10 dias. A vítima deixou 3 filhos e 3 netos. Famílias de refugiados da Venezuela são abrigadas no município. A crise econômica na Venezuela fez aumentar o número de imigrantes no Brasil. Aqui em Guarapari, 12 venezuelanos foram acolhidos pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E segundo o Grupo de Apoio aos Refugiados, os venezuelanos são os estrangeiros que mais procuram o Espírito Santo. O grupo ainda não tem dados de quantos são, mas de acordo com a ONU, o número de imigrantes e refugiados que deixaram a Venezuela desde 2016 já ultrapassou a barreira dos 4 milhões. O Brasil é o 5º país a recebê-los. Ana Clara do Nascimento tinha 1 ano e 3 meses.
A menina morreu afogada dentro de um balde. Ela estava com a avó, que pediu socorro, mas infelizmente a neta não resistiu. O afogamento aconteceu no bairro São José. A ajudante de pedreiro Lohane Lourenço Silva, de 24 anos, mostra que dá conta do trabalho pesado. A história dela fez tanto sucesso que teve mais de 4 milhões de visualizações no Facebook da TV Guarapari. Lohane estava desempregada e decidiu trabalhar na obra junto com o marido João Paulo. A história dela chamou a atenção de muitas pessoas. Uma delas foi a cabeleireira Vênia, que presenteou nossa personagem com um dia de beleza. Olha só o resultado. Lohane ficou linda. Pode até mudar de profissão e, quem sabe, se tornar uma modelo, hein? O prefeito de Piúma, José Ricardo Costa, foi afastado do cargo por 90 dias. Ele é alvo de investigação da Operação Rubi 2, que tem o objetivo de desarticular e colher provas relativas a uma organização criminosa, constituída para lesar os cofres públicos de Piúma com processos licitatórios favoráveis a empresários. No dia seguinte, a vice-prefeita Regina Marta Rocha assumiu o cargo. O prefeito afastado recebeu nossa equipe de reportagem em casa e se defendeu das acusações. Família presa acusada de abater cães e vender a carne em feiras de Guarapari. Maurício Roth Peixoto, de 62 anos, e a mulher dele, Ângela Débora Serafim Lopes, de 66 anos, e a filha do casal, Ana Carolina Serafim Roth Peixoto, foram presos em casa, na região de Miaípe. 52 animais, entre cães e gatos, foram apreendidos e levados para o CCZ da cidade. Os animais estão sendo tratados e depois serão liberados para adoção. Ana Júlia, de 2 anos, passava com o pai pela Praia do Morro quando foi atingida na cabeça por um pedaço de concreto que caiu da varanda deste prédio. A menina foi socorrida em estado grave para um hospital em Vitória. Logo após o acidente, a Defesa Civil interditou o local. A família de Minas Gerais estava conhecendo a cidade. O jovem mineiro Paulo Henrique Amaral, de 19 anos, desapareceu no mar após cair em uma pedra na Praia do Morro. O Corpo de Bombeiros realizou o trabalho de busca no local. 4 dias depois, o corpo foi encontrado boiando por um pescador que passava na altura da praia de Piúma. Familiares foram ao local e reconheceram o corpo de Paulo Henrique. O jovem estava com os pais e amigos em uma excursão na cidade. O Conselho Estadual de Polícia Ambiental, o COPAM, concedeu licença de operação corretiva a Samarco. A votação aconteceu durante reunião em Belo Horizonte, Minas Gerais. A mineradora deve retornar os trabalhos no segundo semestre de 2020, com 26% das atividades. Ex-funcionários devem ser recontratados. O servidor público Alfredo Carlos da Silva foi surpreendido com o escorte vermelho. O presente foi dado por amigos de trabalho que ficaram sensibilizados após Alfredo ter o veículo dele furtado na porta de casa. Um exemplo de amizade. O QR Code Descubra o Espírito Santo foi lançado em Guarapari pelo governo do estado. Com o celular, o turista vai obter informações sobre os locais mais visitados da cidade, além de hotéis, pousadas e restaurantes. O QR Code é um código de resposta rápida. A tecnologia foi elogiada por vários turistas que estavam na cidade de saúde. Durante 5 meses, a comissão processante ouviu secretários, ex-secretários, servidores públicos e empresários do setor de eventos da cidade. As oitivas foram realizadas para esclarecer pontos referentes aos supostos áudios de dito xarel com empresários, onde o parlamentar teria pedido vantagens em troca da aprovação da lei de eventos. Dados da Seção de Trânsito da Polícia Militar mostram que de 1º de janeiro a 31 de outubro foram registrados 461 acidentes com motos em Guarapari, bem mais do que todo o ano de 2018, que teve um total de 431 acidentes envolvendo motocicletas. A orientação é ter atenção redobrada ao pilotar e respeitar sempre a sinalização de trânsito. O incêndio destruiu a casa da família que foi presa ao ser acusada de maltratar animais e vender linguiça de carne de cachorro em feiras livres da cidade. A casa em Miaípe era alugada. O proprietário do imóvel foi ao local e falou do prejuízo. Vizinhos acreditam que o incêndio tenha sido uma espécie de retaliação às denúncias contra os animais. Maurício Roth Peixoto, de 62 anos, a mulher dele, Ângela Débora Serafim Lopes, de 66, e a filha do casal, Ana Carolina Serafim Roth Peixoto, continuam presos. Um vídeo mostrando um suposto furto de um carro estacionado em frente ao rádio de um hotel circulou nas redes sociais e grupos de WhatsApp.
O vídeo também foi enviado à Polícia Militar, que foi ao local e constatou que o homem da imagem era o dono do veículo. A informação era falsa, ou seja, uma fake news. O proprietário ficou indignado pela falsa denúncia contra ele. A polícia alerta para as pessoas checarem as informações antes de compartilhá-las. A primeira Miss Piúma foi escolhida durante o desfile na cidade. 7 beldades usaram trajes de gala e praia. A escolhida foi a estudante Maria Clara Soares, de 16 anos. O evento é organizado pela TV Guarapari, Band FM e MD Models. Maria Clara é a terceira Miss eleita do sul do estado. Todas irão concorrer ao Miss Espírito Santo 2020. Aos 24 anos, Isadora mostrou todo o talento na prática do pole dance. Mas ela tem um diferencial que chama a atenção dos moradores. A dançarina usa postes, luminárias, árvore e até um namorado. Ela dá aulas e conta que o pole dance fortalece o corpo, mas é preciso bom condicionamento físico e força nos braços. O parecer da comissão processante, que investigou denúncia contra o vereador Dito Xarel, aprovou o parecer do relator que solicitou a cassação do mandato do parlamentar. Dito Xarel foi acusado de receber vantagens pessoais de empresários para aprovar a lei de eventos da cidade. Além dos 23 áudios atribuídos a Dito, a comissão processante usou como prova um depósito no valor de R$ 450, feito na conta da noiva do vereador, a secretária municipal de saúde, Alessandra Geicher. E na sessão do dia 14 de novembro, o vereador teve o mandato cassado. O suplente para a cadeira de Dito Xarel deve ser o ex-vereador José Raimundo Dantas. Um caso inusitado chamou a atenção. As câmeras mostram o vigia do mercado de peixes no centro da cidade furtando camarões. Cansados dos prejuízos, os vendedores colocaram câmeras no local e descobriram quem estava furtando os pescados. O vigia era pago para evitar este tipo de crime e acabou perdendo o emprego. Um processo administrativo foi aberto pela prefeitura para investigar o caso. Em novembro, as chuvas causaram muitos transtornos na cidade. Vários telespectadores enviaram vídeos mostrando as ruas e casas alagadas. Até barco foi usado para sair de casa. No bairro São José, o muro dessa residência caiu. Os bairros mais afetados foram Kubitschek, Perocão, Santa Mônica e Jabaraí. O interior de Guarapari também ficou alagado, um prejuízo para muitos produtores rurais e comerciantes. O tempo permaneceu chuvoso por mais de uma semana. O cômodo desta casa desabou em Santa Margarida. As chuvas também causaram transtornos no bairro Concha d'Ostra. Ruas pareciam lagoas. A demissão de 70 funcionários do supermercado Santo Antônio causou insegurança nos trabalhadores. A rede de supermercados é a mais antiga de Guarapari, funciona há 54 anos e foi vendida em agosto a um grupo de investidores de São Paulo. Atualmente, cerca de 700 pessoas trabalham na empresa. Diante do problema, funcionários se reuniram com representantes do Sindicomércio. A empresa disse que foi preciso fazer algumas readequações. Heraldo da Silva Leite, de 35 anos, foi preso na Praia do Morro. Segundo a polícia, ele pertence a uma facção do Rio de Janeiro. Ele é acusado de matar avô e neto em Campos do Goitacazes, no Rio. O delegado responsável pelo caso disse que Heraldo foi encaminhado ao Rio de Janeiro e todos os envolvidos no duplo homicídio foram presos. A comunidade de Mocambo, que fica próxima a Amarelos, região rural de Guarapari, luta para se tornar um quilombo. Eles já procuraram o Ministério da Cultura. Se conseguirem, as 30 famílias serão a segunda comunidade quilombola de Guarapari. Os irmãos Denilson Santos de Souza, de 21 anos, e Daniel Santos de Souza, de 23, foram assassinados a tiros no bairro Vilagem do Sol. Segundo testemunhas, 2 homens chegaram de moto atirando. A família disse que os jovens não tinham envolvimento com o crime e acredita que os 2 foram mortos por engano. A polícia segue investigando o caso. A 6ª edição do Telefeirão de Gigantes foi considerada um sucesso de vendas. 13 lojas participaram dos 3 dias de evento e mais de 300 veículos estavam no pátio do Sesc de Guarapari. A organização já estuda realizar mais 2 edições em 2020. As câmeras mostram quando Romildo Barbosa, da Hora Júnior, de 18 anos, estaciona a moto e atira no calçadão da Praia do Morro. Ele erra o alvo e atinge o pequeno Matheus Oliveira Xavier, de 5 anos, na cabeça. O menino ficou internado por 9 dias e acabou morrendo no dia 2 de dezembro. O acusado continua preso e vai responder por homicídio.
O antigo dono de 4 supermercados, Smart, conseguiu uma liminar e reassumiu o controle das 4 lojas existentes em Guarapari. Todas as unidades tinham sido adquiridas pelo mesmo grupo de investidores de São Paulo que havia comprado a rede Santo Antônio. O atleta Breno Braga, de 14 anos, ganhou 4 medalhas de ouro na Paralimpíada Escolar de São Paulo. Breno foi diagnosticado há 5 anos com uma doença que afeta a visão. Após conquistar as medalhas, o atleta pode representar o Brasil na natação paralímpica de 2024, que vai acontecer em Paris. Alunos do 3º ano da Escola Estadual Guarapari, no centro, criaram 3 aplicativos, em inglês, espanhol e português. Os aplicativos mostram as belezas naturais, a história e a cultura da Cidade Saúde para os turistas. A polícia apreendeu uma carga de doce avaliada em R$70 mil. O produto roubado estava em uma casa no bairro Camurugi. O caminhoneiro contou que vinha do Rio de Janeiro e o destino seria o município da Serra. Mas o veículo apresentou problemas mecânicos e os criminosos aproveitaram para aplicar o golpe. O Papai Noel chegou antes do Natal e alegrou o dia dos alunos da escola Orni Loureiro de Almeida. Entre os pedidos enviados ao Bom Velhinho estava material escolar. Mas eles ganharam também brinquedos e, claro, lanche. A felicidade estava estampada no rosto dos pequenos, que estudam no Lameirão. A família Zoen falou sobre a liminar judicial que conseguiu para reassumir a gestão dos 7 supermercados Santo Antônio na cidade. A empresa tinha sido vendida a um grupo de investidores de São Paulo em agosto de 2019. Como a nova administração não respeitou normas contratuais, os estabelecimentos voltaram a ser do antigo proprietário, Jorge Zoen. A polícia estourou um laboratório para cultivo de maconha em Setiba. Foram apreendidos 112 pés da droga. Um casal foi detido e encaminhado à delegacia da cidade. A professora de Química, Pamela Santos, recebeu o Prêmio Shell de Educação Científica para professores da Rede Pública de Ensino do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. A educadora ficou em primeiro lugar ao apresentar um estudo sobre o impacto do aleitamento materno com o projeto Leite Materno para a promoção da alfabetização científica. E teve mais vitórias. O velejador Ricardo Conde foi campeão nacional de windsurf na modalidade slalom na categoria Grandmaster. A competição aconteceu em Ilhabela, São Paulo. Aos 58 anos, Ricardo soma 4 décadas no esporte. O Lair Alves, de 63 anos, morreu após ser atropelado de bicicleta. Ele passava no bairro Olaria quando bateu na lateral de uma van escolar. Após o acidente, moradores pediram mais sinalizações nas vias do bairro. Antônio da Silva, de 37 anos, foi preso acusado de matar a esposa Genaína Gomes dos Santos com 12 facadas em Cariacica. Policiais militares localizaram os suspeitos 6 dias após o crime aqui em Guarapari. Foi instalada em Guarapari a Academia Guarapariense de Letras e Artes. 40 membros foram empossados. Apesar de ainda não ter um espaço físico, a Academia de Letras promete incentivar a leitura, a arte e história da cidade. A Prefeitura publicou um decreto que contém regras de ordenamento durante o verão em Guarapari. Segundo a Secretaria de Turismo, os ambulantes vão usar camisas padronizadas e com cores diferentes para cada praia. O uso das tendas nas areias será liberado apenas no Réveillon. O som de até 65 decibéis será permitido. Em caso de infração, o aparelho será recolhido e o dono ainda paga multa. Nick Lauda Cardoso, de 42 anos, foi preso em Vitória. De acordo com a polícia, Nick faz parte de uma quadrilha internacional que trazia drogas da Colômbia, Bolívia e Paraguai. A droga era armazenada nesta casa de luxo do traficante, que fica na região da Ilha do Sol, em Guarapari. Os vereadores esvaziaram o plenário pela 4ª vez. A sessão foi derrubada pelos vereadores que votaram pela cassação do parlamentar Dito Xarel, que retornou à Casa de Leis após conseguir uma liminar da Justiça. O vereador Dito Xarel foi suspeito de pedir propina a empresários da área de eventos da cidade. A chuva que caiu na véspera do Natal causou transtornos e prejuízos a vários moradores de Guarapari. Este morador da Rua da Marinha usou um caiaque para passar em meio à água barrenta. Um bar em Muquiçaba ficou alagado. Alguns motoristas se arriscavam nas vias alagadas. Mas no dia 25 de dezembro, a chuva deu uma trégua. E olha só como ficaram as praias da cidade. Em Setiba, era difícil estacionar. Já na Praia do Morro, o espaço na areia era disputado pelos banhistas. O clima de Natal tomou conta da Praça Filomeno Pereira Ribeiro, em Muquiçaba.
Turistas e moradores assistiram o concerto natalino ao ar livre. A cantata de Natal é realizada pela Prefeitura da cidade. E assim nós chegamos ao final de mais uma retrospectiva com os principais fatos que marcaram este ano na Cidade Saúde. E nós desejamos a vocês um ano novo repleto de paz, saúde, amor e felicidade. E mais uma vez, obrigada pela sua audiência e companhia de sempre e pelo carinho também. Um feliz 2020!